Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês. E vamos a mais um estudo, a mais um apostolado. E eu muito me alegro, não é? Fazendo esse trabalhinho para o Senhor. Amém, abençoado? E para vocês que estão aí entrando no Graça sobre Graça Maceto, se inscreve no canal, abençoados, tá bom? Dá um like, dá um joinha, faz um comentário aí, tá certo? Porque estamos crescendo em graça. Estamos crescendo em graça, graça que nos foi revelada, debaixo de uma nova aliança, prosseguimos para a perfeição. Então a gente tem que prosseguir para a perfeição, porque somos abençoados, abençoados por Deus. Então nós já somos abençoados por Deus, amém? Ovelhas do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus pela tua vida que vai entrar aí neste apostolado, que vai ser realizado agora, abençoados. Olha, eu quero anunciar para vocês, abençoados, Marcos Gomes, o nosso profeta, o nosso apóstolo, o nosso pastor, evangelista e mestre, amém? Vai anunciar para nós a sua 8ª edição, né, de seus livros, mistérios dados pelo Espírito Santo, mistérios esses que estão sendo ocultos para nós em graça, e por isso que eu estou aqui para trazer esse mistério oculto, que é a grande revelação da graça de Deus em Cristo Jesus, que muitos ainda não têm. Então, dia 10 e 11 de junho, né, será lançado o 8º livro, não é? Do apóstolo Marcos Gomes, 8ª edição. Então, olha, abençoados, eu estou aqui com alguns, tá? Então, se vocês quiserem, já disse isso aqui, não é? É preciso anunciar, não é, abençoado? Porque aqui está a graça de Deus. Eu me sinto tão alegre quando eu começo a ler estes livros abençoados. É por isso, eu não estou aqui à toa, sou enviada de Cristo, amém? Então, o abençoados é muito legal, é muito gostoso de ler, muito facinho de entender, muito bem explicadinho, tá certo? Então, até o que tem menos estudo, que eu também não tenho muito estudo, abençoado, eu mal sei falar, não é? Então, não tenho uma exímia bonita, confundo às vezes os versículos, né? Malaquias 4 com Zacarias 4, enfim. Mas, abençoados, o Senhor está olhando o nosso interior e não o nosso exterior. Claro que tudo tem que ser feito com ordem e decência, não é? Então, não sejais negligentes com as palavras, não devemos ser teófito, acho que é essa palavra, não é? Então, não erreis, não é? Vamos procurar não errar e mais acertar do que errar, tá certo, abençoado? Então, a correção do Senhor está aí, feita para nós, não é? Correção é bíblica, exortação é bíblica, não é? Edificação é bíblica, não é? Consolação é bíblico, não é? Então, devemos seguir o apostolado, a graça de Deus, a última revelação da graça é abençoada. A última revelação da terra é a graça de Deus em Cristo Jesus. Eu quero hoje, abençoados, eu já orei por vocês, tá bom, abençoado? Para vocês que estão entrando aí na vinha, eu já orei para que a graça de Deus lhes seja revelada, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Ah, como eu tenho prazer de falar assim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, pois é este que pregamos. Amém? E aí, abençoados, eu vou anunciar aqui, não é? Vou anunciar para vocês esse apostolado. Quero deixar um recado. Sabe, abençoados, quero deixar um recado aí, aqui, agora, não é? Antes de começar essa leitura com vocês, antes de começar esse apostolado, não é? Abra em Eclesiastes, abençoados. Eclesiastes é o livro depois de Provérbios. E antes de Provérbios, Salmos, que é o meio da Bíblia. Abra aí, abençoados, em Eclesiastes 4, que eu quero deixar um recado. Facebook, eu estou lá no Facebook pregando a palavra, não é? Abençoado também. Facebook é Carmen Macedo. Fazem lá uma solicitação de amizade
para mim, tá bom? Então, no YouTube aqui, Graça sobre Graça Macedo, e no Instagram é Carmen Macedo. Estou aí anunciando onde tem canal, status, não é, abençoado? Eu faço o meu trabalho de evangelização, abençoados, né? E aí eu anuncio, abençoado, né? Não devemos andar na carne, né, abençoado? Não é bom andar na carne, tá certo, abençoados? Não é bom usar story, status, para ficarmos dando recadinhos, não é? Para alguém que você não vai com a cara, ou para alguém que você... Não é. Se for dentro da palavra, a parábola é aceita, não é? Por Deus, né? E pelo que vai receber, né? Então, eu quero ser edificada com isso, abençoado, com as coisas celestiais, com as coisas da terra. Eu penso que na terra não tem muita edificação. Enfim, eu acho que é isso. Tá bom, abençoado? Eu quero ser buscar, e Paulo diz, buscar as coisas do alto, não é? Engrandecer o nome do Senhor, dar glórias ao Senhor, louvar ao Senhor, não é? Não deixa nada, não deixa que nenhuma coisa faça ninho na sua cabeça, não é? Ele pode até pousar, não é? Mas você não pode deixar permanecer. Como é que a gente faz isso, Maria? Louvando, cantando, entrando na Bíblia, lendo, e na igreja, louvando e adorando. Dia 10 e 11 de junho vamos ter uma festa maravilhosa, não é? Vamos comer e vamos beber comida da terra. E também vamos comer comida do céu, fresquinha. A graça e o apostolado abençoado é a cura. A graça e o apostolado é a cura. Vamos para a palavra abençoada, Eclesiastes 4, um recadinho do céu, não é? Este sim edifica uma vida. E todos digam glória a Deus. Status, recadinhos abençoados, recadinhos em status. Então tá cheio disso, não é? Facebook e outros canais aí, não é? Então, as pessoas... Recadinhos que vêm do céu. Vamos lá? Esse sim, esse é bom. Eclesiastes 4, versículo 9. Deixa eu ver se é isso mesmo, abençoados. Eclesiastes 4. Versículo 9 ao 12, mas eu não vou ler tudo isso, viu, abençoados? Eu não vou ler tudo isso. Eu quero o Eclesiastes capítulo 4, versículo 11. Deixa eu ver se é isso mesmo. Além disso, se dois dormirem juntos, eles se aquietarão, mas como um só se aquietará se alguém quiser prevalecer? Mas aí, se estiver um só, pois caindo, não haverá quem o levante. Essa palavra que eu quero, abençoados, é essa palavra que eu quero, amém? Eclesiastes 4, versículo 10 e 11. É bom que tudo se faça de dois. Um recado. É bom que tudo, independente de qualquer coisa, abençoado. Independente se um levantou mal-humorado ou se aquele dia, né, não deu bem certas coisas, enfim. Olha a palavra, se um cair, Eclesiastes 4, versículo 10, é bom que se faça de dois. Se puder fazer com 3 ou 4, amém, glória a Deus. Mas diz a palavra, se um cair, o outro levanta. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois, caindo não haverá quem o levante. Além disso, se dois dormirem juntos, eles se aquietarão. Mas como um só se aquietará, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Enfim, abençoados, o que eu quero é isso aqui. Mas se
um cair, o outro levanta o seu companheiro. Esses dias recebi, não é? Esses dias recebi de uma irmã aí, né? Vamos para a igreja. Na hora eu me levantei e falei, vamos. Então, fomos. Então, é preciso ter essas palavras, as palavras do Senhor que nos encoraja, não é? Se um cair, o outro levanta. É para isso que é bom ser de dois, diz a palavra do Senhor, não é? Então, 2 Coríntios 9:10. 2 Coríntios 9:10. 2 Coríntios 9:10. Vamos lá, abençoados. Vamos correr aqui um pouco na Bíblia. 2 Coríntios 9:10. 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, versículo 10. Então a gente tem que semear. Recebi uma semente aí. Recebi uma semente. É bom que seja de dois, independente de qualquer coisa. 2 Coríntios 9, versículo 10. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a sementeira e aumentará os frutos da vossa vide. Este é o recado que veio do céu. Amém? Este é o recado que veio do céu. Amém, irmão? 1 Coríntios 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente, eu recebi uma semente aí de um irmão. Obrigada, viu, irmão? Obrigada. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Está dado o recado. Ele aumentará o fruto da vossa justiça. Amém, abençoado? Então, é bom que seja de dois. Fica aí o recado do céu, uma palavra profética, né? Olha, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa vide. Que palavra, hein, abençoado? Que palavra, hein? Preciso ler e regozijar uma palavra dessa, abençoada. Amém? Vamos ao livro, abençoados. Eu tinha mais um outro recado para dar, mas eu não vou dar não, abençoado, porque eu quero regozijar ali, tá bom? E é isso. Vamos lá, abençoados? Vamos lá? Porque Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Vamos aqui para essa MGA, terceira edição do livro Apóstolo Marcos Gomes. E aí, vamos lá, abençoados, vamos ler aqui a primeira página. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, abençoado. Vamos lá. O assunto dessa apostila é simples e objetivo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, anote os textos, pegue um caderno, olha, eu estou aqui com um caderno, né? Pegue um caderno, anote os textos, não é? E depois você lê aí com o Espírito Santo que está em você, amém, abençoado? Então, vai lendo, não é? Vai lendo, vai ouvindo, a fé vem pelo ouvir, não deixa o maná criar bicho, né? Vai ouvindo e vai compartilhando, vai passando, vai levando, vai fazendo comentários, não é, abençoado? Vai fazendo comentários com um amigo. Olha, eu conheci ali um apostolado, um pastor, uma igreja, conheci a Maria, e é legal, e é diferente. A graça é um ministério mais excelente, amém? Onde vocês têm que estar enraizados, amém? E é desse jeito, pessoal. O assunto dessa apostila é simples e objetivo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, versículo 4. Anote o texto e depois vocês leem, amém?
Temos vários itens neste texto. Que texto? De Romanos 10, versículo 4. Temos vários itens neste texto para estudarmos e crescermos em graça através das revelações que estão por trás deste versículo. Viu que a graça não é letra, a graça tem uma revelação. Amém, abençoados? Parte 1. O fim da lei, 2 pontos. Para se receber o pleno entendimento, é preciso primeiro entender o que quer dizer cada palavra. A Bíblia não é um jornal que você lê e não presta atenção e tem que ruminar. Não posso dar continuidade nesse estudo, o apóstolo Marcos Gomes falando, não posso dar continuidade nesse estudo se você não souber o que quer dizer a palavra fim. Não saber o que é a palavra fim, só sendo criança mesmo, não é abençoada. Mas vamos lá, estamos aqui para ensinar. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 1, verso 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus quis dizer que ele é antes de tudo. Jesus quis dizer que ele é antes de tudo e de todos. Ele é o primeiro e o último. Ele é o primeiro e o último. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio, quer dizer, desde antes da fundação do mundo. Eu, o Senhor, o primeiro deles, dos espíritos. Eu, o Senhor, o primeiro deles. Abre parênteses, dos espíritos. E com os últimos sou eu mesmo. Isaías 41, 4. Vamos abrir, abençoado? Deus, hein? O primeiro dos espíritos. Isaías, vamos ler a Bíblia. Isaías 41. 41, versículo 4. Por isso que Deus abençoado é Pai dos Espíritos. Amém, abençoado? Tivemos um Pai na carne. Alô, você aí que disse, não é? João 1,12. Todos são filhos de Deus se receberem a Cristo. Sim, toda língua confessará que o Senhor é Deus. Então, toda língua confessará que Jesus é Deus. Então, abençoado, todos, já coloquei aí no canal, não é? Todos são filhos de Deus, não é? Então, todos são filhos de Deus. Muitos serão embranquiçados, não é? Então, muitos não são todos. Então, né, é preciso estar debaixo do apostolado. Árvore boa, árvore ruim, peixe bom, peixe ruim, virgens prudentes e virgens não prudentes, não é? Jeremias 18, ele fez outro vaso, vaso de honra e vaso de desonra. Há 2 sementes na terra, mas todos são filhos de Deus. Amém? Então, não é meu assunto, pessoal, mas são filhos de Deus, amém? Então, aquele que é um espírito com o Senhor, esse é filho de Deus, amém? Romanos, vou dar uma corridinha aqui, abençoado. Romanos 8, aquele que não tem o Espírito de Deus não é do Senhor. Então, amém, pessoal? Romanos 8, se é filho de Deus, ele tem o Espírito de Deus. Se ele não tem, ele não é filho de Deus. Então, é vaso para desonra, né? Filho da perdição. Abba Pai, glória a Deus. O Espírito Santo vos lembrará de todas as coisas. Como assim, Maria? É filho ou não é? É filho da perdição. Filho da salvação
um filho. Filho preparado para a perdição, filho da perdição. Filho preparado na perdição, um filho que se perdeu, amém? Mas todos são filhos de Deus. Romanos 8. Romanos 8. Vou vir aqui, abençoado. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, todos são filhos de Deus? Todos são filhos de Deus. Muitos serão embranquiçados. Quem? As ovelhas, os filhos, aqueles que professam a Cristo, aquele quem crê, não é? Em Cristo. Se porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, o filho da perdição, abençoado. É o filho da perdição, mas é filho de Deus, mas não tem o Espírito. Porém, Deus criou o filho da perdição e o filho da salvação. Então, todos são filhos de Deus. Que um tem o Espírito e o outro não tem. Amém? Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, se o que não tem o Espírito de Deus, ele não é filho, ele não recebe, ele não confessa, ele não fala, ele não recebe, então ele não tem o Espírito de Deus. Amém, Alessandro? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha lá. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, confesse a palavra. Eu sou guiada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está em mim, então eu sou filha de Deus. Diga a palavra, abençoado. Confesse a palavra, não entre em confusão. O apostolado não é confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é um Deus de confusão. Hebreus 12, 9. Além disso, tivemos nossos pais humanos. Meu pai na carne se chama José Teixeira. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiram e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, Deus é Pai do nosso homem interior. Então, temos que nos sujeitar à palavra do Senhor para vivermos. Amém? Vamos aqui também, abençoados, em João. Eu preciso estar debaixo do apostolado. Amém, abençoados? Então, Deus é o Pai, Deus é Espírito, não é Pai, o nosso homem interior, que é o nosso Espírito. Esse está santificado e glorificado diante de Deus. Então, João 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que receberam, João escreveu. João 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, não é que eram judeus, mas os seus não receberam. Então, nós recebemos a Cristo, amém? Nós somos gentios, recebemos a Cristo, recebemos o apostolado. Romanos 1,5. Para a obediência da fé. Então Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Os bodes não recebem a Cristo, os bodes não creem em Jesus Cristo. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Os filhos nascidos não são os filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, abençoados, o Espírito, nosso homem interior, é a verdadeira identidade nossa, filho de Deus. Hebreus 12, 9. Deus é Pai dos Espíritos, amém? Então, os filhos nascidos na carne, aí estes não são filhos de Deus. Amém, abençoado? Fique claro isso daí, abençoado? Vou falar mais uma vez. Meu pai na carne se chama José Teixeira. Você deve ter um pai na carne. Então, a nossa identidade, abençoado, não é essa. Nossa identidade é o nosso espírito, que é filho de Deus. Esses são os filhos salvos. Os filhos
que confessam a Cristo, que confessam ao Pai. Amém, abençoado? Então, Senhor, o meu pastor e nada me faltará, não me faltará entendimento, não me faltará sabedoria. Amém, abençoado? Então, Jesus veio para o que é seu, mas os seus não receberam. No entanto, a todos os que recebem, aquele que crê no seu nome, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus no nosso espírito. Deus é o Pai dos espíritos. Hebreus 12, 9. Os filhos nascidos não do sangue. Olha lá, ó. Grave, abençoado. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a nossa identidade é o nosso espírito, amém? Este está salvo, este está abençoado, este está justificado, este está santificado, este está sendo usado, vaso para a honra e para a glória do Senhor, amém? Então, abençoados, vamos mais um pouco. O fim da lei é Cristo, não é? O fim da lei, Isaías 41, 4. Isaías 41, 4. Isaías 41, 4. Vamos para o livro de Isaías. Jeremias. Então, abençoado, é preciso estar debaixo do apostolado para entender a graça, amém? Tem aí, abençoados, no canal, não é? Filhos da salvação e filhos da perdição. Dá uma olhada lá, amém? Isso aí é um recado que veio do céu, amém, abençoado? Para você que fez um comentário lá no YouTube, tá bom? Sobre João. Isaías 41. Desculpa, abençoado. Isaías 41, versículo 4. Isaías 41, versículo 4. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro deles. Eu, o Senhor, o primeiro deles, e com os últimos sou eu mesma. Confirmado o texto na Bíblia, abençoada. Então, o Senhor é antes de tudo e de todos. Fim quer dizer que acabou, não tem mais. Imagine você chupando um sorvete e de longe seu amigo grita: ei, me dá um pouco. Acabou, abençoado. É fim, a comida da lei acabou. Agora você está comendo uma comida melhor, não é? Diga graças a Deus, graças a Deus que acabou. Acabou, eu não tenho mais para te dar comida da lei. Fim quer dizer que acabou, não tem mais. Imagine você chupando um sorvete e de longe seu amigo grita: ei, me dá um pouco. Claro que o apóstolo Marcos Gomes não estava falando de sorvete, amém? Só uma comparação aqui. E você diz: acabou, chegou, é o fim, acabou, abençoado. Eu não tenho sorvete para te dar. Não fique triste porque tenho melhor para você. Literalmente, fim quer dizer que acabou, terminou. Literalmente, fim quer dizer que acabou, terminou. Imagine você pegando um carnê de mensalidades de 12 prestação. Não está falando de carnê nenhuma, amém, abençoado? Presta atenção. Imagine você pagando um carnê de mensalidades de 12 prestação. Ao pagar a 10ª prestação, o carnê está no fim, quer dizer que estará acabando. Se o carnê é de 12 prestação e você já pagou 10, pagando mais 2, acaba, termina. Todas aquelas prestações. Quem está entendendo? E se acabou, você não deve mais nada. Você já não está mais sobre o jugo, coisas espirituais. Se discernem espiritualmente.
E se acabou, você não deve mais nada, você já não está mais sobre o jugo daquele carnê. Pode dormir sossegado. Pode dormir sossegado. Leia de novo e coloque tudo o que eu disse no lado espiritual. Você sabe sobre o que estou falando. Vocês sabem sobre o que estou falando. Estou falando da graça, que você está justificado em Cristo, que você está salvo. Deus pagou a nossa dívida. Segunda parte, o fim da lei. O fim da lei. Estamos terminando, abençoado. A palavra da lei na Bíblia tem 3 significados. A palavra lei na Bíblia tem 3 significados. Letra A, lei de Deus. Muita gente não sabe isto. Fazem uma salada e misturam tudo. Letra A, lei de Deus. Letra B, lei de Moisés. Letra C, lei dos homens. Abre parênteses, as autoridades. Fecha parênteses. Letra A, a lei de Deus é aquela que é imutável. Aquela que ele mesmo já estabeleceu desde há muito tempo, antes do homem existir. Antes do homem existir, havia uma lei de Deus. Antes de eu nascer, antes de você nascer, havia uma lei de Deus. A chuva, o sol, a lua, as estrelas, o ar, o mar, etc. Um exemplo da lei de Deus. Eu disse, Deus, eu disse, e disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1, 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. A lei de Deus é conhecida e reconhecida pela sua soberania. A lei de Deus é conhecida e reconhecida pela sua soberania. O que ele diz, acontece. Alô? O que ele diz, acontece. O que Deus diz, acontece. Todos vamos estar juntos no dia 10 e 11 de junho, abençoado de 2023. E ele disse, lá em 1 Samuel 10, e o Espírito do Senhor virá sobre ti. E o Espírito do Senhor virá sobre ti. Dia 10 e 11 de junho. 1 Samuel 10. 1 Samuel 10. Então, versículo 5. Então chegará ao outeiro. Então vocês chegará ao MGA. Então chegarás ao outeiro de Deus. Então vocês chegarão ao MGA. As áreas celestiais, Ministério Graça Apostolado. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Entrando na cidade de Santo André, São Bernardo, Santo André, São Paulo, Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do altar tocando saltérios, tambores, flautas e harpas. Eles estarão profetizando. Um grupo de profetas, um grupo de pastores, um grupo de mestres, um grupo de evangelistas estarão tocando saltérios, tambores, flautas e harpas. Eles estarão profetizando. Versículo 6. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com ele, serás transformado em outro homem. Foi para isso que Deus levantou homens abençoados. Deus é o mesmo, ele não mudou, ele é o mesmo. Ele vive eternamente. Então nós, homens de Deus, temos que estar profetizando. E aos que estão ouvindo, tem que estar recebendo. Amém, abençoado? Quanto a estes sinais se cumprirem, fazei o que achar melhor, porque Deus é contigo. Então, são palavras que foi ditas a um homem, não é?
a um homem de Deus. Então, abençoados, Deus é o mesmo, não mudou. Hebreus 10:38, não é? Hebreus, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui, abençoado, que eu já vou terminar e a gente vai continuar. E o justo viverá pela fé, abençoado. O justo tem que viver pela fé. Vamos lá, porque é esse versículo que o Senhor está me lembrando. Então, vamos a Hebreus 10:38. Hebreus 10. Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 38. O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o meu justo, nós somos o justo de Deus, temos que viver pela fé. É assim que está escrito? É assim que está escrito. Então, nós não retrocedemos de forma alguma. Se você está abençoado, você está abençoado. Não posso dizer, Deus te abençoe para você, mas Ele já nos abençoou, Então, o fim da lei é Cristo, não é? Deus te abençoe é uma expressão da lei. Então, o fim da lei é Cristo. Número 6, né? Se eu não me engano. Depois eu corrijo se Deus me levar até lá. Então, abençoados, o fim da lei é Cristo. Vamos lá então. Disse o Senhor, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1:12. Olha lá. Disse o Senhor, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eita, que maravilha, abençoado. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Paulo disse, 2 pontos. Vamos ver o que Paulo disse no próximo apostolado. Vamos ficar por aqui. Disse o Senhor, eu velo sobre a minha palavra para se cumprir. E profetizarás sobre eles. Então, abençoados, dia 10 e 11 de junho, o Senhor disse, eu velo pela minha palavra. Eu velo, que palavra é abençoada, profética, hein? Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Venha para este ministério abençoado. Coisas grandes o Senhor já fez por você e coisas grandes Ele fará por você. Amém? Então disse o Senhor, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, pode ser um grande ministro da graça. Se desejares, se quiseres, não é? Se comeres o melhor dessa terra, que é esta palavra, pode ser um ministro da graça, pode ser um evangelista, assim como eu, amém? Então, graça e paz para vocês. Ficamos no próximo apostolado com o que o Paulo vai dizer para nós. Amém, abençoados? Então, glória a Deus pela sua vida, não é? Regozijai aí na graça, não é? Então, uma ótima terça-feira para vocês. Amém, abençoados? Então, quarta-feira é dia de estudo, tá bom? Não perca. Crescendo na graça e no apostolado e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, graça e paz para vocês, abençoados. Uma ótima terça-feira, tá bom?